Meu nome é João César de Castro Rocha, eu sou professor titular de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, historiador de formação, escritor, e entre as minhas pesquisas, nos últimos 4, 5 anos, eu me dediquei muito a tentar compreender a dinâmica interna da extrema-direita transnacional e da extrema-direita no Brasil, representada, sobretudo, mas não exclusivamente, pelo bolsonarismo. Na aula de hoje, o que nós vamos conversar é uma reflexão sobre as bases sociais da extrema-direita no Brasil. Eu pretendo mostrar que há duas bases principais que dão suporte social para o avanço da extrema-direita no Brasil. Uma que se confunde com a própria formação da sociedade brasileira, outra que é um fruto das circunstâncias contemporâneas. Portanto, na conversa de hoje, nós estaremos refletindo sobre as bases sociais da extrema-direita no Brasil, e fazê-lo é fundamental porque nós precisamos nos preparar para o dificilíssimo ano de 2026, com eleições decisivas, tanto nos níveis estadual quanto no nível federal, e a melhor maneira de nos prepararmos para as eleições de 2026 é compreender o cenário contemporâneo brasileiro. Dito isso, começamos. Principiemos, então, com uma brevíssima caracterização do que nós estamos chamando de extrema-direita, para que tenhamos um ponto comum a partir do qual construiremos a reflexão sobre as bases sociais dessa mesma extrema-direita. Em primeiro lugar, o avanço transnacional da extrema-direita é o acontecimento político decisivo do século XXI. Nas primeiras décadas do século XXI, movimentos de extrema-direita têm chegado ao poder, e é importante reconhecê-lo, têm chegado ao poder por meio de eleições livres e democráticas. Pelo menos a primeira. Falaremos dessa ressalva daqui a pouco. Mas pelo menos a primeira eleição que levou Viktor Orbán, Donald Trump, Jair Messias Bolsonaro, a Duda na Polônia, Modi na Índia, Erdogan na Turquia, todas as primeiras eleições foram eleições livres e democráticas. Posteriormente, e agora vem uma ressalva, os representantes da extrema-direita transnacional, que permanecem longo tempo no poder, como Viktor Orbán, o Andrzej Duda na Polônia, embora agora tenha saído, o Modi na Índia, o que eles realizam, que é muito importante, é uma transformação interna das suas respectivas democracias, que paulatinamente se tornam autocracias que permitem a perpetuação da extrema-direita no poder. Mas o ponto importante para que reconheçamos é que a extrema-direita tem chegado ao poder por meio de eleições livres e democráticas. Isto é, e é o tema da nossa conversa de hoje, a extrema-direita tem chegado ao poder porque aprendeu a conquistar corações e mentes. Em outras palavras, aprendeu a ampliar as suas bases sociais. Compreender esse fenômeno é indispensável para entender o atual cenário político brasileiro. E qual é a principal forma pela qual a extrema-direita consegue ampliar as suas bases sociais, conquistando corações e mentes? Não é fazendo pausa para tomar café. É através de uma implacável guerra cultural. É bem importante compreender a expressão guerra cultural, que é a expressão adotada pela extrema-direita em todo o mundo. Não se trata de uma disputa pela hegemonia, como dizia o filósofo italiano e militante do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, isto é, hegemonia é um conceito que vem de uma palavra grega que quer dizer liderança. O líder, aquele que lidera, possui a hegemonia das ideias e dos conteúdos de uma sociedade. A disputa gramsciana de hegemonia implica necessariamente reconhecer que há mais de uma possibilidade de compreensão do mundo, há mais de um projeto para um determinado país. Por isso é preciso disputar a liderança, isto é preciso contrapor a uma ideia contrária um projeto fraterno, um projeto solidário, um projeto de esquerda. Esta é a ideia da hegemonia. Fala-se também em luta ideológica.
o que é um termo usado por um deputado constituinte, um ex-presidente da UNE, um militante de vida inteira, o Aldo Arantes, que recentemente publicou um livro que eu recomendo muito, o livro chamado Domínio da Mente, em que precisamente ele tenta compreender como a guerra cultural da extrema-direita transnacional chegou ao Brasil e quais são os seus mecanismos de atuação. Quando a extrema-direita prefere não hegemonia, não luta ideológica, não disputa de ideias, mas guerra cultural, tudo está dito. Porque a guerra só faz sentido quando, em lugar de um adversário, em lugar de alguém que pensa de forma diferente da minha, o que eu tenho diante de mim é um inimigo cuja eliminação é a condição sine qua non para a minha sobrevivência. Quando a extrema-direita adota, abraça o conceito de guerra cultural, a extrema-direita está deixando claro que não se trata de uma disputa de ideias, que por vezes se ganha, por vezes se perde, mas do que se trata é da tentativa de demonização do outro para anulação de qualquer possibilidade de uma existência distinta daquela que a extrema-direita sugere. A guerra cultural, portanto, é o elemento principal do avanço transnacional da extrema-direita. E, através da guerra cultural, a extrema-direita no mundo inteiro tem ampliado as suas bases sociais. Agora, nós somos conduzidos diretamente ao tema da nossa conversa de hoje: as bases sociais da extrema-direita no Brasil. Se nós não entendermos quais são essas bases, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista do presente, do momento atual, nós não teremos condições de elaborar estratégias que sejam capazes de superar o avanço da extrema-direita. Porque, de novo, é preciso reconhecê-lo, em 2018, o Jair Messias Bolsonaro efetivamente foi eleito. Não houve fraude nas urnas. O Jair Messias Bolsonaro derrotou, de fato, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, no segundo turno, e derrotou com uma margem bastante ampla. O Javier Milei, na Argentina, venceu as eleições com uma margem muito similar à margem que, em 2018, o Jair Messias Bolsonaro derrotou o Fernando Haddad. Em 2022, no dia 30 de outubro de 2022, de fato, Jair Messias Bolsonaro obteve 58 milhões de votos. Não é pouco. É uma margem, é uma votação muito expressiva, especialmente depois do desastre que foi a sua administração, especialmente dos crimes de saúde pública, de condução da política de saúde pública durante a pandemia. Portanto, as bases sociais da extrema-direita foram muito ampliadas em todo o mundo e também no Brasil. Como compreendê-lo? Este, então, é o tema principal da nossa conversa. Eu vou propor 3 ideias, a partir do trabalho de 3 pesquisadores. O primeiro deles é um economista, atualmente presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Márcio Postman. O segundo é um sociólogo, Gessé de Souza. A terceira pesquisadora é uma antropóloga, Rosana Pinheiro Machado. Eu tentarei combinar o trabalho desses 3 professores e pesquisadores para tentar entender quais são as bases as bases sociais da extrema-direita no Brasil. Se eu for bem-sucedido, a simples descrição ajudará a formular um possível programa de enfrentamento da extrema-direita no Brasil. Vamos lá. Primeiro ponto. Márcio Postman, livro publicado recentemente, Novos Horizontes do Brasil na Quarta Transformação Estrutural. De que trata o livro do Márcio Postman? O livro do Márcio Postman tenta propor uma metodologia nova para entender a história do Brasil. Em lugar de investir na ideia de continuidade e de conciliação permanente, o Márcio Postman prefere adotar a perspectiva de rupturas fundamentais. Rupturas que fundam momentos distintos na história do país, com novas relações sociais, com novas formas de produção, com novos arranjos políticos, com novas perspectivas de futuro que se abrem. Quais são as 3 transformações estruturais já ocorridas no Brasil? Qual será a 4ª?
Vamos lá. Primeira transformação estrutural decisiva na história brasileira, como não poderia deixar de sê-lo, se refere ao 7 de setembro de 1822, isto é, o país deixa de ser um país colonial, torna-se independente, portanto, uma nação soberana, que em breve conquista o reconhecimento internacional, constituindo-se plenamente como mais um Estado entre os tantos outros que compunham o concerto das nações no século XIX. Essa, portanto, foi a primeira transformação estrutural fundamental da história brasileira. A segunda transformação estrutural diz respeito à inserção da economia brasileira no sistema capitalista mundial, que, à época, tinha como líder deste sistema capitalista mundial a hegemonia pertencia à Inglaterra, e essa inserção no sistema capitalista internacional como um país periférico, agrário exportador, é consubstanciada de maneira definitiva a partir de 1888, com a abolição da escravatura. Há um terceiro momento de transformação estrutural decisiva na história brasileira, que principia com a Revolução de 30 e que é fundamentalmente tributária do longo governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, aí incluindo o interregno da ditadura do Estado Novo, 1937 1945, e o retorno do Getúlio Vargas ao poder entre 1950 e 1954. Aí foram lançadas as bases de uma transformação fundamental, que foi a transformação de uma economia agrário-exportadora para uma economia urbana e industrial, de uma sociedade fundamentalmente rural para uma sociedade que estabeleceu a infraestrutura básica para o desenvolvimento dos avanços tecnológicos da primeira e da segunda Revolução Industrial. A quarta transformação estrutural está em curso, o seu destino está em aberto, é um futuro que ainda não se configurou e que diz respeito à entrada do Brasil na era digital. Pois bem, delineadas essas quatro transformações estruturais, ressalvando que a quarta encontra-se em curso, e é importantíssimo compreender, portanto, as transformações, porque se a quarta encontra-se em curso, se nós compreendermos bem as três anteriores, nós podemos intervir de maneira mais decisiva na quarta transformação estrutural. Há dois elementos que se mantiveram constantes de 1822 a 2024. O primeiro elemento constante é que o ritmo das transformações estruturais na sociedade brasileira é um ritmo lento. Veja, em 1808, a família real portuguesa se transfere para o Brasil, fugindo do exército napoleônico. Em 1815, antes, portanto, da independência, o Brasil acede à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, quando Dom João VI, de príncipe regente, torna-se rei. Em 2022, há a independência. Mas, de imediato, não houve uma transformação fundamental na estrutura profunda da economia nacional. Ela continuou sendo uma economia fundamentalmente agrário-exportadora, não houve nenhum questionamento do Estatuto dos Escravizados, que permaneceram assim até 1888, e a elite que administrava a presença da família real portuguesa no Brasil seguiu sendo a elite da administração imperial. E a continuidade se expressa mesmo no fato objetivo de que a Casa de Bragança, que era a família real portuguesa, continuou sendo a família real em Portugal e no Brasil. E quando Dom Pedro I abdica do trono em 1831 e vai para Portugal, se ingressa na luta pela disputa do reino português, que leva sua filha ao reino português, e ele se transforma em Dom Pedro IV, depois de um período regencial muito tenso entre 1831 e 1840, é um outro representante da Casa de Bragança que assume o trono no golpe da maioridade de 1840, que é Dom Pedro II, numa linha completa e rigorosa de continuidade. Em 1888, quando a escravatura é finalmente abolida, e é muito importante ressalvar o caráter lento desse processo. A primeira lei brasileira que, de uma certa forma, deu conta de resolver o problema da escravidão é de 1850,
a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro externo, mas não o interno, porque províncias empobrecidas e decadentes do Nordeste passaram a exportar escravizados e escravizadas para as províncias do Sudeste, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. Posteriormente, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, em 1871, a abolição da escravatura em 1888. Entre a abolição do tráfico e a abolição da escravatura, 38 anos se passaram. Então, o primeiro dado estrutural da história do Brasil é o caráter lento das transformações que são urgentes. O paradoxo é claro. O ritmo é lento, mas a transformação é urgente. Quando nós falamos da redemocratização durante a ditadura militar, foi o governo de Ernesto Geisel, em 1974, que deu início ao processo de redemocratização. Uma abertura lenta, gradual e restrita. Esta redemocratização só se conclui em 1985, 11 anos após o seu princípio. Portanto, o Márcio Postman identifica de maneira muito correta o ritmo lento das transformações. Por quê? Porque o protagonismo da história brasileira, de 1822 até hoje, é o que ele chama do conservadorismo moderno ou da modernização conservadora, isto é, uma técnica política com efeito social, cuja principal finalidade é estabelecer nos momentos de mudança, nos momentos de transformação, uma mediação entre os reacionários, aqueles que não querem em nenhuma circunstância perder privilégio algum, aqueles que não desejam fazer nenhuma concessão ao povo, nenhuma melhoria substancial das condições de vida do povo, entre estes reacionários e os revolucionários, aqueles que, cansados da desigualdade e insatisfeitos com o ritmo lento das transformações, ritmo característico da história brasileira, buscam uma transformação radical feita rapidamente. O conservadorismo moderno é o pêndulo entre reacionários e revolucionários, mas não basta dizê-lo. Nos momentos de crise, nos momentos em que o conflito parece inevitável, o conservadorismo moderno tem lado. É o ritmo lento das transformações para agradar, sobretudo, os reacionários e controlar os revolucionários. Portanto, a primeira base social da extrema-direita no Brasil é composta por esse grupo dos reacionários. Aqueles que não querem abrir mão dos seus privilégios, aqueles que não querem realizar nenhuma melhoria substancial na vida do povo, seja no plano educacional, seja no plano social, seja no plano econômico, seja no plano político do reconhecimento pleno da cidadania. Não é casual que no Brasil a cidadania plena só se estabelece em 1988, quando o voto é tornado disponível, acessível para todo brasileiro e para toda brasileira que tenha idade para votar. Somente em 1988. Portanto, a primeira base social da extrema-direita é esta, os reacionários. Não é difícil identificá-los no Brasil de hoje. Faria Lima, rentismo, os que sobrevivem do mercado financeiro, os elementos mais reacionários do agronegócio, os financiadores da tentativa de golpe de Estado durante todo o governo Bolsonaro, com a explosão final no 8 de janeiro de 2023. A primeira base social da extrema-direita no Brasil é esta. Aqui não há muito que se fazer, ou aquilo que se pode fazer é exigir o rigor da lei no cumprimento. Por exemplo, para aqueles que tentaram golpe, para estes não pode haver anistia, tem que haver a punição rigorosa segundo a lei. Essa é a primeira base social da extrema-direita no Brasil. Segunda base social, eu agora venho ao sociólogo José de Souza e à antropóloga Rosana Pinheiro Machado. Começo com um sociólogo, José de Souza. Acabou de publicar um livro, cuja leitura eu também recomendo muito, para tecer um panorama do Brasil contemporâneo, de modo a encontrar alternativas para o avanço da extrema-direita. É o Pobre de Direita. E o Gessé de Souza se faz uma pergunta.
que ele considera ser a pergunta mais importante do cenário brasileiro atual. A pergunta é: como é possível que pessoas de classes desfavorecidas, com claras dificuldades econômicas, com obstáculos inúmeros para qualquer espécie de mobilidade social, no sentido de ascensão social, como é possível que essas pessoas votem num candidato como o Bolsonaro? Como é possível que muitas pessoas tenham saído às ruas para defender a reforma da Previdência passada pelo governo Bolsonaro, se estas mesmas pessoas seriam fundamentalmente prejudicadas nas suas vidas por essas reformas? Como é possível compreendê-lo? É a pergunta do Gessé de Souza. Ele oferece uma resposta muito instigante. Propõe o Gessé de Souza que uma parte considerável dessas pessoas que votam de forma contrária ao mais elementar interesse que elas possam possuir na organização política da sociedade brasileira, é porque essas pessoas vivem um cotidiano de permanente humilhação. Humilhação no transporte público, ineficiente, precário, caro. Humilhação nos seus empregos, humilhação na forma como são tratados na sociedade brasileira, muitas vezes a humilhação suprema da invisibilização, que inclui o racismo ou segregação social. Essas pessoas que vivem um cotidiano permanente de humilhação encontram uma possibilidade de esperança na forma truculenta com que a extrema-direita se apresenta. Porque é um ponto muito importante que nós precisamos considerar. Nem todo diagnóstico da extrema-direita deve ser recusado por nós, do campo da esquerda democrática, porque se trata de um diagnóstico da extrema-direita. A extrema-direita no mundo inteiro se caracteriza por um paradoxo. A extrema-direita identifica corretamente certos problemas sociais. A identificação é correta, muitas vezes é no alvo. Mas as soluções propostas pela extrema-direita são sistematicamente falsas porque simplistas e de caráter imediato. A falsidade da resposta não pode fazer com que não compreendamos a verdade contida no diagnóstico, a verdade contida na pergunta. Todo brasileiro, toda brasileira, hoje, morador ou moradora de periferia, tem uma preocupação legítima com a questão da segurança pública, que é um tema central, é um dos elementos principais para o crescimento da extrema-direita no mundo, não só no Brasil. Recusar a centralidade do tema da segurança pública no cotidiano do brasileiro e da brasileira é tapar o sol com a peneira. Não podemos fazê-lo porque a extrema-direita fez disso uma bandeira. O que nós precisamos é reconhecer que a pergunta é fundamental: como está a segurança pública? Pergunta fundamental e que será decisiva em 2026. Pergunta sem a qual boa parte da extrema-direita não teria crescido no Brasil. Agora, a resposta dada pela extrema-direita é sistematicamente falsa. Falsa porque é simplista, de caráter imediato e que, de fato, não contempla a complexidade do problema. Mas a esquerda não pode, em nenhuma circunstância, a esquerda democrática, não pode dizer, bom, isto é apenas retórica da extrema-direita. Não, não é apenas retórica da extrema-direita. A retórica da extrema-direita, neste caso, toca num problema concreto da vida do cidadão e da cidadã. Assim a extrema-direita age no mundo inteiro. Portanto, propõe o Gessé de Souza essa humilhação constante que se transforma em desesperança de um projeto futuro, abre caminho para que a extrema-direita lance as suas propostas de caráter imediato, que obviamente não resolvem problema algum, mas dão uma esperança, porque não se acredita mais no futuro. O futuro foi reduzido a um presente de precariedade. Nesse presente de precariedade, a humilhação, o ressentimento levam à possibilidade de apoiar um candidato que racionalmente realizará o oposto daquilo que pretendemos. Uma pausa literária. Porque ao economista, que na década de 70 ganhou um prêmio Nobel, Herbert Simon, com a sua teoria de como as pessoas tomam decisões. Ele também é o criador de um conceito muito importante, economia da atenção,
um conceito fundamental para entender a dinâmica da lógica da extrema-direita nas redes sociais, mas isso seria tema para outra conversa. Mas o Herbert Simon demonstrou que nem sempre as tomadas de decisão são 100% racionais. Há elementos outros que intervêm e que têm uma importância muito grande, e que muitas vezes são simplesmente da ordem do afeto, do sentimento, do medo, da esperança, do amor, do ódio, não necessariamente racional. Aqui é algo absolutamente notável. É uma novela do Dostoiévski, Memórias do Subsolo, 1864. E é muito interessante porque um ponto principal da novela é o narrador, que é um narrador anônimo, quando ele simplesmente ironiza e faz uma paródia das pessoas que creem que na sociedade todos tomam decisões com base em racionalidade. E ele diz assim, então, ele fala assim, ora essa, ele também é amigo dos senhores. Enquanto se prepara para o trabalho, esse cavalheiro vai explicar aos senhores, de modo claro e eloquente, como ele precisa agir, com rigor, segundo as leis da razão e da verdade. E mais ainda, vai falar aos senhores com entusiasmo e fervor a respeito dos interesses humanos normais e verdadeiros. A respeito dos interesses humanos normais e verdadeiros, vai censurar com escárnio os míopes imbecis que não entendem sequer os próprios interesses. Ora, é uma ironia quando ele fala os míopes imbecis, porque somos todos nós. Nenhum de nós é uma máquina racional que o tempo todo age de acordo com os melhores interesses de nós próprios. Muitas vezes, levados pelo sentimento, levados por uma desesperança, nós tomamos atitudes conscientes que são contrárias aos nossos interesses. Concluo com a antropóloga Rosana Pinheiro Machado. A antropóloga Rosana Pinheiro Machado tem realizado um trabalho fundamental de tentativa de compreensão como, entre populações precarizadas, populações que têm uma vida muito difícil do ponto de vista econômico mais elementar, e, sobretudo, que vivem desesperança, o que é ainda pior do que uma situação financeira difícil é a desesperança de melhorá-la. E ela faz estudos comparativos, por exemplo, nas periferias do Brasil e das Filipinas. E ela chegou a uma conclusão que é muito impressionante. O solo no qual viceja a extrema-direita no mundo é a permanência da situação de precariedade para populações periféricas. Isto é, o discurso da extrema-direita, ele somente viceja, especialmente, ou em situações de privilégio excessivo, os reacionários, que nós vimos no trabalho do Márcio Postman, e os humilhados ou os precarizados, no trabalho do Gessé de Souza e da antropóloga Rosana Pinheiro Machado. É a precariedade, a persistência da precariedade ao longo de gerações, ao longo de décadas, que gera uma desesperança, que torna o futuro improvável, que faz com que a utopia não tenha mais lugar, que cria um presente constante, um presenteísmo, um imediatismo. É somente aí que a extrema-direita viceja, mostra a antropóloga Rosana Pinheiro Machado, e não apenas no Brasil. As bases sociais da extrema-direita, portanto, de um lado, relacionam-se à formação social brasileira, a classe dos privilégios que não querem ser, que não admite contestação dos seus privilégios, e não apenas, não admite também que haja uma melhoria significativa da vida do povo, os humilhados e os precarizados, do Gessé de Souza e da Rosana Pinheiro Machado. Isso abre caminho para um ponto muito importante. Para superar a extrema-direita, é preciso ampliar as bases sociais do nosso campo. Só há uma forma de fazê-lo. É conceder aumento real do salário mínimo. É criar projetos, como um projeto que eu tenho proposto há muito tempo, que é criar a Creche Brasil, que o governo do presidente Lula anuncie que até 2030 o governo federal criará 100 mil creches Brasil. E é pouco num país de mais de 5.500 municípios. Creche Brasil, para atender crianças de 6 meses a 6 anos, para oferecer refeições, no mínimo 3 refeições ao dia,
para oferecer um princípio de sociabilidade, para oferecer estimulação cognitiva, para oferecer cidadania. Projetos como este, Creche Brasil, projetos que retornem à população o futuro, a promessa do futuro, a possibilidade da utopia, que transforma a desesperança na crença de que amanhã será melhor. Isso é absolutamente fundamental. Para superar a extrema-direita, o importante não é o discurso, isso é fundamental. O que caracterizou a esquerda historicamente nunca foi discurso. Quem tem que ter discurso é o senhor Pablo Marçal, que vende cursos sobre como vender cursos. Quem tem que ter discurso é Jair Messias Bolsonaro, que cobra um tudo para oferecer um nada. A esquerda nunca foi, a matriz da esquerda nunca foi o discurso em si, foi a praxis, a união dialética entre prática e teoria, entre discurso e ação. Chegar nas bases sociais que hoje têm uma presença muito forte da extrema-direita é a melhor maneira de superar a atual presença da extrema-direita e a ampliação surpreendente de suas bases sociais. É possível fazê-lo, mas é preciso, para isso, entre outras coisas, politizar a gestão pública, ou seja, um único exemplo para concluir, como conclusão mesmo. Entre 2022 e 2016, o salário mínimo não teve um único aumento real. Vocês sabem, pela Constituição, o salário mínimo precisa ter, constitucionalmente, a reposição da inflação dos 12 meses anteriores, algo que o Paulo Guedes tentou retirar da Constituição, o que faria com que o salário mínimo tivesse perdas constantes num arroxo salarial que seria o retorno do princípio da ditadura militar, que entre 64 e 67 produziu um grande arroxo salarial. 2023, 2024, 2025, o salário mínimo já obteve 3 aumentos reais, isto é, um aumento qualquer depois da reposição das perdas da inflação dos 12 meses anteriores. Mas não basta fazê-lo. É muito importante que o presidente Lula convoque uma cadeia nacional e explique, como só ele sabe fazer, para a população, que a opção é da população. Se você não quer ter aumento real do salário mínimo, vote no Bolsonaro e na extrema-direita, porque num projeto neoliberal nunca haverá melhoria substancial para o povo. Mas se você quer aumento real do salário mínimo, a criação de projetos como Creche Brasil, a solidificação e ampliação do Bolsa Família, a retomada e ampliação de Minha Casa Minha Vida, a expansão do ensino universitário, a melhoria do ensino para todos os níveis, então é importante votar no governo progressista. É disputando as bases sociais que nós derrotaremos a extrema-direita em 2026. É indispensável começar já. Com uma última recordação, o verdadeiro projeto da extrema-direita para 2026 é menos a disputa da presidência, é muito mais a tentativa de controlar o Senado, para, controlando o Senado, poder subverter a ordem constitucional brasileira. A nossa tarefa é reconquistar as bases sociais para impedir que esse processo possa ocorrer. Muito obrigado pela atenção. Eu fico naturalmente sempre disponível para conversas e para responder as perguntas que vocês porventura tenham. Se eu puder, se encontrarmos uma forma de responder essas perguntas, eu farei posteriormente. Muito obrigado.